Ok, então vamos começar o nosso curso de nivelamento e a nossa primeira aula ela vai falar sobre a interpretação de texto e a questão de construindo, competências e habilidades para a leitura. Então a gente começa com essa primeira pergunta: o que é leitura? A gente tem várias ideias do que seja a leitura. A gente começa então com uma frase do Rubem Alves, que eu acho muito legal, a definição de leitura. E ele vai dizer o seguinte, que a leitura nos leva por mundos que nunca existiram nem existirão, por espaços longínquos que nunca visitaremos. É desse mundo diferente, estranho ao nosso, que passamos a ver o mundo em que vivemos de uma outra forma. Então essa é a definição que o Rubem Alves dá para a leitura, uma visão bastante legal do que a leitura é capaz de fazer pela gente. Mas lá no dicionário, a gente vai ver que tem alguns outros significados para ler. Ler pode ser percorrer à vista, ter acesso a um texto, conhecer o conteúdo de um texto, atribuir significado a algo que se vê, perceber sentimentos, pensamentos ocultos, guiando-se por indícios mais ou menos subjetivos, ou seja, mais ou menos pessoais, Deduzir por indícios objetivos, aí já é uma outra perspectiva, Poder definir o que está sendo dito ali pela lógica, pela comparação, enfim, por meios objetivos. Ler é decodificar sinais e interpretar o que está além do literal. Então, a leitura, ela pressupõe mais do que decodificar aquelas letrinhas juntas e saber o que as palavras estão dizendo, mas também o que está por trás, muitas vezes, da intenção daquelas palavras reunidas. Então, a gente começa aqui com uma tirinha, em que o nosso personagem aqui, qual é o sentido da vida? Por que eu estou aqui? Se faz essa pergunta. Quando ele faz essa pergunta, ele está fazendo essa pergunta num sentido não literal, mas naquele sentido mais filosófico, de querer saber qual é o propósito da vida. O coleguinha dele não é muito bom nessa questão de interpretar sentidos mais subjetivos. E aí ele responde, você está aqui porque o dono do bar deixa você pendurar a conta até o fim do mês. Ou seja, ele dá uma resposta literal para a pergunta. Ele não soube ou ele não foi leitor crítico o suficiente para entender que era uma pergunta no sentido filosófico. Talvez o Agar nem estivesse esperando uma resposta. Bom, a leitura, então, ela vai além do universo da palavra escrita e talvez seja por isso que seja tão complicada, porque ao fazer uma leitura precisamos ir além daquelas palavras que estão ali sobre o texto. E aqui tem uma comprovação, Isso aqui é um texto, Esse quadro do Portinari é um texto, em que é chamado dos retirantes, em que a gente vê uma família aí de retirantes, é uma pintura até de um certo ponto macabra, porque você vê pessoas aí quase que esqueletos andando, e por trás de todas essas imagens tem aí uma crítica, tem aí um olhar sobre uma situação, um contexto da sociedade brasileira. Então, ser capaz de ser um leitor crítico é capaz de olhar para isso e ir para além do que o desenho, ou no caso de um texto literal, com letras e tudo mais, ser capaz de ir para além das palavras. Ser um leitor competente é compreender o que está dito e as entrelinhas, o implícito. Então, isso é muito importante na leitura, a gente ser capaz de perceber esse implícito. Como está aqui, Seu plano de saúde enviou um cartão dizendo: desejamos pronta recuperação, este é o último aviso. O que o leitor competente precisa perceber aqui? Que, na verdade, o que possivelmente está acontecendo é que a cobertura do plano de saúde desse senhor está acabando, ou ele melhora, ou ele vai ter que assumir as suas próprias contas, É um humor, mas na realidade, se a gente parar para pensar, é uma situação bastante preocupante e triste, não é para rir, É coisa de chorar.
O leitor crítico analisa não só o texto, mas quem fala, para quem fala, em que contexto e momento histórico, entre outras coisas. Então, sempre que formos ler um texto, a gente precisa analisar quem é que está falando, para quem ele está falando, em que momento histórico ele está falando. E todas essas circunstâncias para a gente poder realmente entender ou conseguir entender o que está sendo dito ali com as palavras. Como, por exemplo, essa charge que está aqui, né? Nossos problemas acabaram. Possivelmente em época de Copa do Mundo, né? Em que você vê uma casa que está precisando de muitos cuidados, você vê uma família sem a comida no prato, os pratos estão vazios. E aqui é uma crítica, né? Tem uma televisão, talvez um último modelo aí dessas TVs enormes que parecem cinema, mas não tem o resto, né? Não tem o básico. Então aqui é um humor, mas é um humor novamente, um humor que leva aí a uma reflexão. E o leitor crítico tem que ser capaz de olhar para isso daqui e entender essa charge como uma crítica social. Né? Uma crítica muitas vezes de se atender a um prazer e não atender a uma necessidade, deixar as necessidades primárias sem solução. Nenhum texto é neutro, né? Todo texto carrega intenções, significados explícitos, implícitos e ideologia que dependem impreterivelmente do contexto em que foi produzido. Então não existe essa da produção de um texto neutro, isso não existe. Aliás, nenhum tipo de texto, nem falado, nem escrito, nem pintado, nem numa forma de escultura. Todo texto ele vai trazer intenções, ele vai trazer significado, ele vai trazer uma leitura de mundo daquele que o fez, né, do seu autor, e sempre um posicionamento social. Então, o leitor crítico, né, ele precisa saber disso, ele precisa ir ao texto com essa consciência. Ele não pode ir na inocência de que aquele texto é neutro, isso não existe, ok? Ler é assumir uma postura ativa diante do que lemos e escutamos. Então, qualquer coisa que nós vamos ler ou vamos escutar, enquanto leitor críticos, a gente precisa assumir uma posição ativa em relação a isso. Raciocinar por que isso está sendo dito, qual seria a intenção por trás disso que está sendo falado, enfim, né? Só assim é que nós podemos ser leitores competentes e críticos, prontos para o exercício da cidadania, prontos para o exercício da vida. Sem esse tipo de pensamento, nós não seremos leitores competentes e não ficaremos, de certa forma, aleijados em relação à nossa realidade. E aí, para a gente terminar, a gente termina aqui com uma charge, né? Duas senhoras já velhinhas, né, que não são dessa geração da internet, dos bancos virtuais e, enfim, né, dos caixas eletrônicos. E uma delas fala, agora a bicha está mandando ler o código de barras, né? E a outra senhora com o boleto na mão, né? E ela vai vai fazer a leitura do código de barras, que na verdade ele é lido como número, né? Mas ela vai entender que é o desenho. Então ela começa um fino, um grosso, um fino, um fininho, um fino branco, um grosso, um grossão, enfim. Ela vai fazer a leitura da imagem, quando na verdade ela deveria fazer a leitura do código numérico, né? Que seria a representação dessas barrinhas desenhadas. Enfim, aqui faltou essa criticidade, esse conhecimento de mundo a respeito do que seja um código de barra, de como é que ele é lido, digamos assim, né? Ele tem uma leitura digital e tem uma leitura humana, que é por meio dos números. Então, é muito importante, isso é a leitura é essa decodificação não somente do texto, mas também das intenções, dos implícitos, do contexto, de quem está falando e para quem está falando. Então, vamos tentar pôr em prática tudo isso com a nossa lista de exercícios.